Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar os conhecimentos específicos do cargo de técnico de laboratório comunicação. Conceitos básicos de comunicação, processo comunicativo, linguagens e suportes. Comunicação é o processo de produção, circulação e interpretação de mensagens entre emissores e receptores, mediado por códigos, canais e contextos. Em prova, o básico é dominar os elementos emissor, receptor, mensagem, código, canal, contexto, ruído e feedback. Código é a linguagem usada, verbal, visual, sonora ou multimodal. Canal é o meio, como papel, rádio, TV, web e redes sociais. Ruído é qualquer interferência que distorce a mensagem, como problemas técnicos, baixa qualidade de áudio, compressão excessiva, iluminação ruim, má redação ou ambiguidade. Feedback é retorno do público, que pode ser imediato, como em redes sociais, ou indireto, como métricas e audiência. Linguagens e suportes. A banca cobra que linguagem não é apenas texto. Existe linguagem verbal, visual, sonora, audiovisual e multimodal. Suportes são as materialidades e plataformas: impresso, rádio, TV, web, redes sociais e ambientes educacionais. Em comunicação institucional, a escolha do suporte deve considerar objetivo, público e contexto. Aviso urgente pode exigir redes e e-mail institucional. Conteúdo formativo pode exigir vídeo e material escrito. Divulgação de evento pode exigir cartaz, redes e site. Registro institucional pode exigir documento e arquivo digital. Especificidades da comunicação impressa, radiofônica, televisiva e digital. No impresso, a comunicação é mais linear e exige atenção à hierarquia visual, diagramação, tipografia, títulos, subtítulos, legendas e imagens em alta resolução. No rádio, tudo depende de som e voz, clareza, ritmo, locução, trilhas, ruídos e silêncio como recurso. A informação precisa ser compreensível só pelo áudio, e repetição estratégica ajuda a memorização. Na TV e vídeo, audiovisual, imagem, som, ritmo, edição e narrativa visual, com importância de planos, continuidade e qualidade de iluminação. No digital, a hipertextualidade, interatividade, multimodalidade e métricas. O público consome em telas pequenas e com atenção fragmentada. Isso exige linguagem direta, títulos fortes, legendas e design adaptado. Em prova, a banca costuma perguntar qual suporte favorece qual tipo de mensagem, e quais cuidados técnicos e de linguagem são necessários. 2. Produção multimídia, integração texto, som, imagem e fluxos de laboratório. Produção multimídia é integrar texto, som, imagem estática e imagem em movimento para construir conteúdo coerente, com identidade visual e sonora e adequação ao suporte. Em laboratório de comunicação, os fluxos de trabalho seguem etapas: planejamento, captura, ingestão e organização de arquivos, edição, pós-produção e finalização, exportação e distribuição, e arquivamento. Planejamento inclui briefing, objetivo, público, mensagem central, roteiro, pauta, storyboard quando necessário, lista de equipamentos, cronograma, locações e autorização de uso de imagem e som. Captura inclui fotografia, gravação de áudio e vídeo, iluminação e controle de ambiente. Ingestão envolve transferir arquivos, nomear, organizar pastas, gerar cópias de segurança e registrar metadados. Edição é montagem e tratamento do material. Pós-produção envolve correção de cor, mixagem de áudio, inclusão de gráficos, legendas, trilhas e ajustes finais. Finalização é renderização, revisão de qualidade e padronização. Distribuição é publicar conforme plataforma, com formatos corretos, e arquivamento é manter o material em estrutura organizada com backups. Formatos e padrões técnicos para diferentes plataformas. Para web e redes sociais, você precisa considerar resolução, proporção de tela, compressão, bitrate, codec, legendas e tamanho final. Vídeo para YouTube costuma usar 16 horas e 9 e alta taxa de bits. Para Instagram Reels, TikTok e Shorts, geralmente 9 horas e 16 vertical. Para feed, pode ser 1 hora e 1 ou 4 horas e 5. Para Stories, 9 horas e 16. Áudio para podcast e web costuma ser entregue em MP3 ou AAC com bitrate adequado, e para rádio pode haver padrões específicos. Imagem para web costuma ser GEG ou PNG, e para impressão exige alta resolução, geralmente 300 dpi, e perfil de cor adequado. 3. História e evolução da fotografia, do analógico ao digital.
A fotografia evoluiu de processos químicos e óticos, como daguerreótipo e filmes, para sensores digitais e processamento computacional. No analógico, imagem é registrada em filme por reação química à luz. No digital, a luz é captada por sensor, como CCD ou CMOS, convertida em sinal e processada em arquivo. A banca cobra noções de que a passagem ao digital mudou o fluxo de trabalho. Agora a captura, gestão de arquivos, pós-produção e entrega em múltiplos formatos, além de metadados, como EXIF. 4 equipamentos fotográficos: câmeras, objetivas e acessórios. Câmeras. Tipos incluem compactas, bridge, DSLR e mirrorless, além de câmeras de vídeo e dispositivos móveis. Em laboratório, o importante é dominar controles manuais e automáticos. Recursos manuais incluem ajuste de ISO, abertura, velocidade, balanço de branco, foco, modo de medição e perfil de imagem. Recursos automáticos incluem modos de cena, alto ISO, autofocus avançado e estabilização. A banca pode cobrar diferença entre modos de exposição: manual, prioridade de abertura, prioridade de velocidade e progra. Objetivas. Conceitos essenciais incluem distância focal, abertura e ângulo de visão. Distância focal influencia enquadramento e perspectiva. Grande angular amplia campo e acentua profundidade. Teleobjetiva aproxima e comprime planos. Abertura, medida em f-stops, controla a entrada de luz e profundidade de campo. Abertura maior, número f menor, dá mais luz e menor profundidade. Abertura menor, número f maior, dá menos luz e mais profundidade. A banca pode cobrar aberrações, como distorção, vinheta, cromática e perda de nitidez nas bordas, e poder de resolução como capacidade de registrar detalhe. Acessórios. Tripé estabiliza e permite longas exposições. Filtros podem controlar luz e cor, como nada e polarizador. Flashes podem ser embutidos ou externos, com controle de potência e direção. Disparadores e controles remotos ajudam a evitar trepidação. Em prova, o ponto é saber quando usar. Tripé para baixa luz, longa exposição e vídeo estável. Nada para controlar excesso de luz sem alterar abertura e velocidade em certos usos. Polarizador para reduzir reflexos e aumentar saturação. 5. Iluminação. Luz natural e artificial. Temperatura de cor e medição. Luz natural varia com horário, clima e direção. A banca cobra características como luz dura em sol forte e luz suave em céu nublado ou sombra, e importância de direção, contraluz e preenchimento. Medição e correção incluem uso de fotometria e compensação de exposição, e controle de contraste. Luz artificial pode ser contínua, como LED e tungstênio, ou pulsada, como flash. Temperatura de cor é medida em Kelvin. Luz quente tem menor Kelvin, luz fria maior Kelvin. Balanço de branco ajusta o sistema para que o branco pareça branco, evitando dominantes. Modificadores incluem softbox, sombrinhas, rebatedores, grids e difusores, que controlam qualidade e direção da luz. Técnicas de medição e equilíbrio de luz. Fotometria pode ser avaliativa, ponderada ao centro ou pontual, dependendo da câmera. Em situações de alto contraste, medir no ponto certo e ajustar é essencial. O técnico deve dominar leitura de histograma para evitar estourar altas luzes ou perder sombras, especialmente em digital. 6. Exposição, diafragma, obturador, ISO, profundidade e movimento. Exposição é controlada por 3 parâmetros: abertura, velocidade e ISO. Abertura controla a luz e profundidade de campo. Velocidade controla a luz e movimento. Velocidades altas congelam ação, baixas criam borrão. ISO controla a sensibilidade do sensor, mas aumentar ISO aumenta ruído. Profundidade de campo depende de abertura, distância focal e distância ao assunto. Controle de movimento é essencial em fotojornalismo e eventos. Você escolhe velocidade para congelar ou sugerir movimento. A banca cobra que aumentar ISO permite usar velocidade mais alta em baixa luz, mas com custo de ruído, e que estabilização ajuda contra tremor, mas não congela movimento do objeto. 7. Imagem digital. Resolução, sensores, arquivos e fluxo de trabalho. Resolução é quantidade de pixels na imagem, e se relaciona com tamanho e detalhe. Sensor maior tende a captar mais luz e ter melhor desempenho em baixa luz. Interpolação é aumentar resolução por software. Não cria detalhe real, apenas estima. Formatos de arquivo. RAW registra dados com pouca compressão e grande latitude para edição. TIFF é formato sem perdas ou com baixa perda, usado em fluxo de alta qualidade. JPEG é compressão com perdas, eficiente para entrega e web. A banca cobra aplicações.
RAW para pós-produção e qualidade, JPEG para rapidez e entrega, TIFF para arquivo e impressão em certos fluxos. Balanço de branco, perfis de cor e gerenciamento de cor são essenciais. sRGB é comum na web. Adobe RGB pode ser usado em fluxos de impressão e edição, com cuidado. O fluxo de trabalho inclui captura, backup, catalogação, seleção, edição, exportação e arquivamento. 8. Linguagem fotográfica no jornalismo e na comunicação institucional. Composição inclui regra dos terços, linhas guia, equilíbrio, repetição, contraste, figura e fundo, e uso do espaço negativo. Enquadramento e ângulos produzem sentido. Ângulo baixo pode engrandecer, ângulo alto pode diminuir, plano fechado enfatiza emoção, plano aberto contextualiza. Planos incluem detalhe, close, médio e geral. Relação entre fotografia e texto. Legenda orienta a interpretação. Sem legenda, foto pode ser ambígua. Em meios digitais, título e contexto são decisivos. Ética na produção e edição de imagens jornalísticas é tema central. A regra é não manipular conteúdo de forma a enganar. Ajustes de cor, contraste e recorte podem ser aceitáveis dentro de limites editoriais, mas alterar realidade, remover ou inserir elementos e distorcer contexto é antiético e pode gerar consequências legais e institucionais. Também há ética no uso de imagem de pessoas, especialmente em ambientes institucionais e educacionais. Necessidade de autorização e respeito à privacidade, sobretudo de crianças e adolescentes em situações sensíveis. 9. Fundamentos do som, amplitude, frequência, timbre e parâmetros técnicos. Som é vibração, e em áudio trabalhamos amplitude, frequência e timbre. Amplitude se relaciona a volume percebido, frequência se relaciona a grave e agudo, timbre diferencia fontes sonoras. Parâmetros técnicos incluem níveis, ganho, EADRON e relação sinal-ruído. Ganho é ajuste de entrada, e se for alto demais gera clipping e distorção. EADRON é margem de segurança antes do clipping. Relação sinal-ruído é quão forte é o som útil comparado ao ruído de fundo. Melhorar envolve microfone adequado, posicionamento, ambiente e pré-amplificação correta. Em prova, a banca cobra que ruído se controla na captação, não apenas na edição. 10 estúdios de rádio e áudio, layout, isolamento e equipamentos. Isolamento acústico evita a entrada de sons externos. Tratamento acústico controla reflexões e reverberação internas. Equipamentos incluem microfones, mesas de som, processadores, monitores, fones, interfaces de áudio e intercom. Microfones, dinâmicos são robustos e comuns em rádio. Condensadores são mais sensíveis e exigem alimentação Phantom em muitos casos. Mesa de som controla entradas, níveis, equalização e roteamento. Processadores podem incluir compressores e limiters. Intercom é comunicação interna em estúdios e produções. 11. Gravação e reprodução, analógico e digital, formatos, rádio e streaming. Sistemas analógicos e digitais. Hoje o padrão é digital, com gravação em PCM em formatos como WAV, ou compressão como MP3 e AAC. PCM é áudio sem compressão perceptual, melhor para edição. MP3 e AAC são compressão, úteis para distribuição e menor tamanho. A banca cobra que MP3 reduz tamanho com perda de dados e que bitrate influencia a qualidade. Em rádio e FM, a transmissão por ondas com limitações de banda e qualidade. Rádio web e streaming usam internet, com codecs e bitrate ajustados à conexão. 12. Produção de programas e peças de áudio, vinhetas, efeitos, sonoras e multiplataforma. Programação musical envolve seleção, direitos, identidade sonora e organização de blocos. Vinhetas e interlúdios reforçam identidade e transições. Efeitos sonoros e trilhas devem respeitar propósito, sem poluir. Sonoras em matérias online exigem captação clara e edição objetiva. Multiplataforma significa adaptar conteúdo, trecho curto para redes, versão completa para podcast, cortes para site e integração com texto e imagem. 13. Edição de áudio, edição não linear, processamento e softwares. Edição não linear trabalha em timeline com cortes, fade, crossfade e organização de trilhas. Normalização ajusta nível geral, compressão controla a dinâmica, equalização ajusta frequências, noise reduction reduz ruído, mas pode degradar se excessivo, reverberação deve ser usada com parcimônia. Software citados: SoundForge, Adobe Audition, Audacity e Vegas Pro. A banca cobra que plugins ampliam recursos de processamento e que cadeia de efeitos deve ser planejada. Primeiro limpar e equalizar,
depois controlar dinâmica e ajustar nível final. 14 fundamentos de vídeo: resolução, FPS, varredura, codecs e bitrate. Resolução é tamanho do quadro, como 1920x 1083 1840x 2160. Quadros por segundo definem fluidez. 24 frames por segundo é cinematográfico, 30 frames por segundo é padrão em muitas produções, 60 frames por segundo é mais suave e útil para esportes e slow motion. Varredura progressiva é padrão atual, entrelaçada é legado de TV, ainda aparece em conteúdos antigos. Codec é método de compressão, como H264 e H265. Bitrate é taxa de dados e define qualidade e tamanho. Relação de aspecto inclui 16 horas e 9, 4 horas e 3, 1 hora e 1 e 9 horas e 16. Em prova, o ponto é, mais bitrate tende a mais qualidade e mais tamanho. Codec mais eficiente pode manter qualidade com menos bitrate. 15 estúdios de vídeo e TV. Iluminação, cenografia e operação. Infraestrutura inclui iluminação e controle de cor. Iluminação de 3 pontos é clássica: luz principal, luz de preenchimento e contraluz, controlando volume e separação do fundo. Temperatura de cor deve ser consistente entre fontes para evitar dominantes. Cenografia inclui fundo, objetos e identidade visual. Sistemas de captura incluem câmeras, gravadores, placas de captura e monitoramento em monitores de referência. Switchers permitem alternar câmeras ao vivo, usado em gravações multicâmera e transmissões. O técnico precisa conhecer fluxo de sinal, entradas e saídas e organização de cabos. 16 Edição e pós-produção de vídeo, timeline, cor, exportação e softwares. Edição não linear é montagem em timeline com trilhas de vídeo e áudio, cortes, transições e efeitos. Correção de cor ajusta exposição, balanço e contraste. Gradação de cor define estética e identidade visual. Finalização inclui revisão de áudio, legendas, gráficos, créditos e exportação conforme plataforma. Softwares: Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro e Vegas Pro. A banca cobra que cada plataforma exige preset de exportação, com codec, resolução, FPS e bitrate adequados. 17 Produção multimídia integrada, sincronia, web, motion graphics. Integração entre áudio e vídeo exige sincronização, alinhando claps e formas de onda. Conteúdo para web exige versões curtas, legendas queimadas ou arquivos de legenda, miniaturas e títulos otimizados. Motion graphics e animação básica envolvem textos animados, lower thirds, transições gráficas e infográficos animados, muito usados em comunicação institucional e educacional. 18 Sistemas operacionais e redes em laboratórios de comunicação. O laboratório opera em Windows e ou Linux, com gerenciamento de armazenamento, permissões, backups e rede. Em prova, cai o básico: organização de pastas, servidores de arquivos, controle de acesso, compartilhamento e segurança. Redes são essenciais para a transferência de grandes arquivos, render files quando existirem, e publicação. Também é comum o uso de NAS, RAID e políticas de backup 3-2-1, 3 cópias, em 2 tipos de mídia, com uma fora do local. 19 Automação e gestão de mídia, playlist, transcodificação e entrega. Automação de rádio e TV usa playlists, programação, horários, blocos e inserções. Softwares de automação, como citados no edital, gerenciam biblioteca, agendamento e reprodução. Gerenciamento de arquivos envolve transcodificação, que é converter formatos e codecs para adequar a plataformas, reduzir tamanho ou atender padrão técnico. A entrega envolve padronização de nomes, metadados, qualidade e cheques finais, como áudio em nível correto e imagem sem erros. 20 Manutenção e conservação de equipamentos. Manutenção envolve cuidados com câmeras, lentes, iluminação, microfones, cabos e conectores. Lentes exigem limpeza com materiais adequados, evitar poeira e fungos e guardar com proteção. Sensores exigem limpeza cuidadosa e ambiente adequado. Microfones devem ser armazenados secos, com proteção e sem quedas. Cabos devem ser enrolados corretamente para evitar quebra interna. Conectores devem ser conferidos. Iluminação exige cuidado com calor, cabos e segurança elétrica. Armazenamento de baterias exige atenção à carga e ciclos. A banca cobra que manutenção preventiva é mais barata que reparo após falha. 21 Gravação multicanal e live stream, encoders, decoders e plataformas. Streaming ao vivo exige captura, codificação e envio.
Encoder transforma sinal de vídeo e áudio em fluxo digital para transmissão, usando codec e bitrate. Decoder recebe e decodifica. Plataformas de live streaming incluem serviços públicos e privados, e o técnico deve ajustar resolução e bitrate conforme banda disponível para evitar travamentos. Em prova, a banca cobra que o gargalo do streaming é a taxa de upload e estabilidade de rede. Também cobra monitoramento de áudio, porque lives falham mais por áudio ruim do que por vídeo. Fechamento. Para esse cargo, a banca espera um técnico que entenda comunicação como processo e como tecnologia. Você precisa dominar fluxos de produção e padrões técnicos para web, rádio, TV e redes, conhecer fundamentos de fotografia, luz, exposição e imagem digital, conhecer áudio e estúdio com captação e edição, conhecer vídeo com codecs, iluminação e pós-produção, operar automação e gestão de mídia, manter equipamentos com conservação e segurança, e garantir distribuição em formatos adequados, com backups, organização e controle de arquivos em laboratório. Se você estudar por blocos, produção, foto, áudio, vídeo, rede e manutenção, você cobre todo o edital com segurança.